São 8h22, mudando de assunto, vamos falar um pouco mais de saúde aqui. O número de casos de infecções por HIV teve queda no Brasil entre 2019 e 2021, depois de vários anos de alta. Até junho de 2022, foram 16.700 notificações. No ano passado, 40.800. Apesar dos bons resultados nas taxas, o boletim, os bons resultados em geral, mas o boletim traz um dado preocupante. Aumentaram no Brasil os casos de infecção por HIV, o vírus da AIDS, em jovens com idade entre 15 e 24 anos. E para falar sobre isso, a gente vai conversar com a Ariadne Ribeiro Ferreira, que é oficial para a Comunidade, Gênero e Direitos Humanos da UniAIDS. Ariadne, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Heródoto. É um prazer estar com vocês aqui. Ariadne, como é que a gente pode interpretar esses números, né? A queda nos casos de infecções por HIV, mas aumento do número de casos entre jovens entre 15 e 24 anos. É importante que a gente pense na série histórica que o boletim epidemiológico também traz, né, e nos esforços que foram feitos durante esse período, né, de 2021, de 2019 até 2021, que é o período que demonstra essa diferença, né, essa redução. A gente consegue perceber que essa redução ela é puxada principalmente pelos programas da cidade de São Paulo. Acho que o estado de São Paulo, como um todo, ele puxa esses dados um pouco para baixo, né? E a gente tem ainda uma certa estabilidade no restante do país. O que a gente consegue olhar também é que houve uma mudança no perfil de comportamento das pessoas e hoje a gente precisa de ações que enderecem mais esforços para os jovens. Então, se olharmos para a série histórica, a gente teve um decréscimo de 11% nesse período de 2019 a 2021, né, que é o período contabilizado. No entanto, se olharmos diretamente para cada população afetada, a gente vai entender que houve uma mudança na dinâmica e que nessa redução a gente precisa mudar a estratégia e o alcance das ações de prevenção que a gente quer endereçar para as populações que estão se infectando mais. Então eu queria começar por essa constatação. O que houve de mudança, né, em termos de comportamento que foi detectada para que os jovens passassem a se infectar mais? Acho que tivemos um período em que a gente tinha muita dúvida em relação ao que é educação sexual nas escolas. As pessoas não sabem identificar o que seria um processo, né, uma ideia de educação sexual nas escolas como algo positivo. E aí as pessoas começam a clamar para que não exista educação sexual nas escolas. A gente vê o reflexo disso nos dados epidemiológicos, afetando muito mais a população mais jovem. Se a família não tem a liberdade de falar sobre sexualidade com os seus filhos, com as pessoas que estão em sua casa, a gente precisa de outras estratégias, principalmente aquelas com pares, que possam chegar até os jovens e possibilitar a eles o conhecimento de todas as estratégias de prevenção. E sair do discurso monótono da camisinha, porque esse discurso ele não alcança os jovens simplesmente não vão usar esse discurso como uma forma de se prevenir. A gente tem várias outras estratégias e é importante que a gente dê autonomia. O jovem busca autonomia como base de sua afirmação enquanto ser humano, enquanto indivíduo, e essa autonomia também precisa ser dada em relação à sexualidade, protegendo eles para que eles não tenham maiores consequências, né? Que eles possam iniciar a vida sexual deles de forma saudável e bastante informados sobre tudo que eles podem fazer para se prevenir. Agora, de qualquer forma, o uso do preservativo, da camisinha, continua sendo a principal arma aí de prevenção, né? Forma de prevenção mais eficaz ainda é o preservativo, porque a gente não está falando de prevenção de gestação, a gente está falando de prevenção de todas as infecções sexualmente transmissíveis. Para o HIV, nós temos estratégias múltiplas. A gente tem a prevenção combinada, que compreende estratégias de pós-exposição, então a gente tem a PEP, se a pessoa tiver uma relação consentida com uma pessoa que ela desconfia da sorologia, ou que ela não saiba a sorologia, e ela ficou um pouco insegura,
vai até um serviço de saúde, em até 72 horas você pode tomar um comprimido diário por 28 dias e evitar a soroconversão, ou seja, você evita de ser infectado pelo HIV, Uhum. independente de ter se relacionado com uma pessoa que tinha o vírus ativo e tudo mais. A gente também tem uma coisa que é muito importante, que reduz o estigma que foi endereçado para as pessoas vivendo com HIV, que é o I igual a I. Todas as pessoas vivendo com HIV que estiverem em tratamento, se elas conseguirem alcançar a carga viral indetectável, elas deixam de transmitir o HIV por via sexual. Ou seja, isso reduz o estigma sobre essas pessoas, melhora a autoestima dessas pessoas, ao mesmo tempo que também ajuda que a gente quebre a cadeia de transmissão e seja possível acabar com a AIDS até 2030, que é uma das nossas metas. Ariadne, você acha que eu lembro assim, eu sou de uma geração, eu tô com 50 anos, eu sou da geração que viu surgir a AIDS, eu era muito jovem e vi surgir, vi inclusive pessoas concordando, como por exemplo foi o caso do Cazuza, em se expor na imprensa, para alertar para o risco que a AIDS representa, que o HIV representa. Ao longo do tempo, até por causa das boas políticas de prevenção, dos medicamentos e tratamentos que surgiram, o debate, o assunto HIV acabou caindo ali para um segundo plano. Isso também acaba sendo um fator que prejudica a prevenção, né? São vários os fatores, a falta de visibilidade é um deles, e o entendimento, né, em 1980, quando a AIDS surge, né, em 81, em 84 ela foi catalogada, então, da década de 80 para cá, a gente viu vários processos que acabaram dificultando a informação para o grande público. O primeiro deles foi o estigma relacionado à AIDS, que foi chamada de câncer gay, que foi chamada, né, pela sigla em inglês GRID, que seria Gay Related Infectious Disease, ou seja, era sempre endereçando uma doença, né, um vírus ele não escolhe ser hospedeiro, um vírus ele vai infectar qualquer um que tenha maior vulnerabilidade, e endereçar para isso. As pessoas acham que o HIV só vai atingir determinadas populações, isso é mentira. O HIV vai atingir qualquer pessoa que tenha vida sexual ativa e que não use preservativo. O HIV pode estar em qualquer lugar, as pessoas que vivem com HIV não vão estar com isso escrito na testa. E elas também não merecem ser discriminadas por isso. O que a gente precisa é fazer com que essas políticas públicas alcancem todas as pessoas que vivem com HIV e que essas pessoas tenham, com a possibilidade de tratamento, a possibilidade de viver uma vida normal, como qualquer outra pessoa, se relacionando, sendo felizes e tendo uma vida de qualidade sem o medo da AIDS, que era o medo que permanecia na ideia dos brasileiros em 1980 e 1990. Outra ideia que é muito importante e muito consistente é que as estratégias de prevenção elas são mais eficazes quando elas são endereçadas para cada grupo específico. E a gente tem as populações chaves, que são aquelas que são mais afetadas pelo HIV em função de diversos fatores que as vulnerabilizam. Então, tanto fatores individuais, como pessoas que vêm de um processo de autoestigma e de autopreconceito, que acabam tendo relações, né, baseadas nesse processo, a vulnerabilidade estrutural, que seria então aquela que afeta as populações mais pobres, por morarem em periferia, por não terem saneamento básico, por estarem longe dos grandes centros e por isso longe também dos serviços de saúde, além de outras vulnerabilidades estruturais, como a gente sabe, o Brasil é um país que vem de um processo colonizatório, então a gente tem populações que são extremamente marginalizadas por conta de sua raça, de sua cor e de outros fatores, e a discriminação, né? O Brasil também tem altas taxas de racismo, que inclusive impactam em dados do IBGE, quanto ao desenvolvimento humano, tem uma taxa de violência baseada em gênero que está entre as maiores do mundo, isso também afeta principalmente as mulheres, cis e trans, e também as pessoas que não se adequam a uma norma social estabelecida
de qual é o padrão masculino e qual é o padrão feminino. Então, homossexuais que não se adequam a esse padrão também acabam sendo afetados por esse estigma. Isso tudo acaba se transformando numa barreira de acesso e essas pessoas vão chegar no serviço de saúde depois de muito mais tempo, às vezes já com alguma doença relacionada à AIDS. A gente agradece muito a Ariadne Ribeiro Ferreira, que é oficial para a Comunidade, Gênero e Direitos Humanos da UniAIDS. Ariadne, obrigado pelos esclarecimentos, pelas palavras que você deu aqui na Nova Brasil FM. Um bom ano para você, volte sempre aqui ao Nova Manhã. Feliz 2023 para todos os nossos ouvintes. Um grande abraço. Obrigado.